Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do canal Quadro Livre. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre a primeira revolução. Na verdade, nós vamos começar a falar, porque essa daqui vai ser a primeira parte dessa aula, já que é um conteúdo bastante extenso e envolve muitas coisas aí pra gente aprender. Tudo bem? Mas antes de eu começar a falar, já não se esquece, né? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus colegas que estão estudando com você, né? E ativa o sininho para você ficar atento aos próximos vídeos que nós vamos lançar. Tudo bem? Beleza, vamos aqui comigo então, vamos entender então o que aconteceu, o que foi a Revolução Industrial. Bem, pessoal, quando nós falamos o termo revolução, é muito importante nós entendermos que esse termo faz referência a uma grande mudança. Quando nós falamos da Revolução Industrial, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a mudança na forma de produzir. Sim, isso vai ser uma base do processo industrial. Mas essa revolução, ela foi muito além apenas do produzir. Ela foi muito além de mudanças sociais, mudanças, ambientais, alterações diretas no espaço, certo? A mudança de relação do ser humano com a forma de produzir, com a produção, certo? Mudou também a concentração, da população no mundo. Então, a Revolução Industrial, quando nós falamos esse termo revolução, nós estamos falando de uma mudança, de uma grande mudança, em grandes proporções, tá bom? Ao longo do seu processo. Ou seja, essa revolução ela vai modificar completamente as características da sociedade. Tranquilo, então? Beleza. Então, nós temos que entender que essa revolução significa e traz essa ideia de uma grande mudança na sociedade. Tudo bem? Vamos continuando. E aí a gente fala, dessa grande mudança que é mais importante e mais específica, que é a grande mudança na forma de produzir. Vamos entender como é que passa a ser o processo de produção dos produtos? Bem, vamos entender que antigamente, antes desse processo de revolução industrial, basicamente tudo era produzido de forma artesanal, ou seja, uma pessoa dominava a técnica de produzir determinada coisa, certo? E ele fazia todo aquele procedimento, manualmente, com a ajuda de instrumentos bem rudimentares, tá? E você tinha aquele produto. Uma coisa interessante de falar é que os processos artesanais, eles geram produtos específicos. É difícil um produto artesanal atender uma demanda populacional muito grande. Por quê? Porque quando você fala, por exemplo, de um produto artesanal, você fala de um produto feito especificamente por uma pessoa. Vou te dar um exemplo. Se eu quero um terno, eu vou lá numa loja e compro um terno M. Cabe em mim? Beleza, cabe o terno M. Mas cabe em outra pessoa. Também veste M. Porém, você pensa assim, esse terno cabe em mim, cabe nele, mas não fica igualzinho um e no outro. O que acontece? Aqui não. O produto antigamente ele era feito meio que sob medida. É para aquela pessoa em específico, certo? Quando que nós vamos falar sobre esse padrão, essa padronização do produto? Principalmente a partir do momento que eu começo a produzir em maior quantidade, quando passa a ser necessário se produzir em grande quantidade. E aí, não mais o produto é feito para a pessoa, mas é a pessoa que passa a se adaptar ao produto. Tudo bem? Então, o artesanal, nós estamos falando de uma coisa mais específica, mais focada para a pessoa. Logo em seguida, a gente fala nessa evolução, começa a ocorrer uma divisão,
ou da organização da produção, né? Você passa a ter as oficinas, locais específicos para a produção, uma divisão interna do trabalho, pessoa responsável por isso, pessoa responsável por aquilo, mas ainda assim tudo muito, né, manual. E aí a gente chama de manufatura. Manufatura, essa manufatura é exatamente uma produção ainda de certa forma artesanal, porém ainda já mantendo algumas características de uma produção em série, tudo bem? Uma produção em maior quantidade. Por fim, a Revolução Industrial ela vai ser marcada não mais pela manufatura e nem pelo processo artesanal. Ela vai ser marcada pela maquinofatura. A maquinofatura, o que ela vai fazer? Ela vai começar, primeiro, substituir mão de obra, certo? Porque a máquina passa a exercer determinadas funções e essas máquinas elas vão ser essenciais para um processo de produção em maior escala, em maior quantidade, certo? Coisa que o homem, o ser humano, sozinho ele não conseguiria fazer. Tranquilo isso, pessoal? Então, saímos do que era artesanal para o que era manufaturado e passamos para um processo de maquinofatura. Tudo bem? Moleza até aqui. E aí que vem a grande questão. Essa grande evolução que aconteceu na maquinofatura foi mais especificamente a criação da máquina a vapor, que foi criada pelo escocês James Watt. Esse, escocês, esse cara, ele foi um cara muito importante, porque a criação dele revolucionou a história. A criação da máquina a vapor, originalmente, ela vai ter acesso principalmente nas fábricas, nas indústrias têxteis. Essas indústrias, elas são muito importantes na época porque o consumo de tecidos para a produção de roupa estava cada vez maior, visto que a população na Inglaterra e na Europa estava já naturalmente apresentando um ritmo de crescimento maior. Tudo bem? Então, era necessário, era um produto essencial, na sociedade. Então, a máquina a vapor, nesse caso, vão ser criados os teares a vapor, que é aquela máquina, que faz o trançado do fio do tecido. Ele vai ser criado e ela vai ser movimentada por um motor a vapor. Tranquilinho isso? Moleza. Então, esse daqui é o processo. Só que aí vem aquela questão, professor, quando que isso ocorreu? Aonde que isso ocorreu? Isso é muito importante. Aqui, lembrando aí, quem viu a minha última aula falando sobre os modelos de industrialização, aqui nós estamos falando sobre o processo de industrialização clássico, certo? Que se inicia lá no século XVIII. E no século XVIII vai ter como palco dessa revolução a Inglaterra. E aí a gente começa a falar sobre uma coisa chamada pioneirismo inglês, ou seja, o motivo, a importância, qual a importância da Inglaterra nesse momento e por que foi ela, a primeira nação a promover esse processo de industrialização. Vão existir vários fatores, dentre eles o primeiro e o mais importante foi a própria máquina a vapor, inventada na Escócia, fazendo parte ali do Reino Unido, certo? Então é uma condição muito importante. Além disso, quando nós falamos de criação de uma indústria, nós falamos de um processo que envolve muitas coisas. E, obviamente, a Inglaterra tinha todos esses fatores necessários para o desenvolvimento da industrialização. E aí você pensa, o que eu preciso para ter esse processo de industrialização? O que eu preciso para ter a indústria? E aí a gente vai pensar e a gente vai falar. Vamos lá. Para ter essa indústria, que no início a principal indústria, como a gente já comentou, foi a indústria têxtil, indústria para produção de tecido, certo? Primeira coisa que eu tinha que ter era dinheiro. Capital. Eu precisava de dinheiro para abrir as fábricas. Você vai parar e vai pensar assim, poxa, mas a Inglaterra tinha dinheiro? Tinha. A Inglaterra, ela foi uma das maiores potências navais da Europa na época. Além disso, o período mercantilista, período em que ela fazia muito comércio,
principalmente com suas colônias e com outros lugares, fez com que ela arrecadasse grande quantidade de capital, muito dinheiro. E esse dinheiro foi o dinheiro investido, né, nesse processo de industrialização. Então, dinheiro ele tinha, tudo bem? Vindo desse comércio marítimo que a Inglaterra fazia. Além do dinheiro, era necessário ter mão de obra. E aí a gente tem que falar de uma coisa bem interessante. Nessa época, quem dominava o parlamento, a política inglesa, era uma classe social chamada a burguesia, que antes da Revolução Industrial vai ser a burguesia comercial, né? E depois da Revolução Industrial vai se tornar a burguesia industrial. Essa burguesia ela dominava, né, a política na Inglaterra. E nesta época foi criada a política ou lei de cercamento. Política de cercamento ou lei de cercamento. Rafael, o que foi essa lei de cercamento? Pensa comigo. A maior parte das áreas rurais da Inglaterra, que era de onde a população retirava a maior parte da sua renda, eram terras comunais. Ou seja, as pessoas utilizavam daquelas terras, mas não havia um dono, um cara que era tipo assim, a propriedade é minha, certo? É uma terra comum a todos. Então, neste momento, foi criado a política de cercamento e foram cercados os campos dando título de posse a um grande grupo de pessoas. Porém, não foi suficiente, porque muitas pessoas ficaram sem terra. E essas pessoas que ficaram sem terra se viram sem oportunidades no meio rural, começam então a migrar para as cidades, as regiões onde as indústrias estavam surgindo. Como naquela época a indústria não necessitava de uma mão de obra tão qualificada, qualquer pessoa poderia trabalhar. Então, vai gerar um êxodo rural que vai virar mão de obra lá nas indústrias. Tranquilo? Mais pra frente nós vamos falar melhor sobre a mão de obra que trabalhava nessa indústria. Tá show? Além, então, da mão de obra e do capital, era necessário matéria-prima. Principal matéria-prima da época, né, já que eu tenho uma fábrica de tecido, certo? É, obviamente, algodão, certo? E a lã, tá bom? Mas a principal matéria-prima que também era utilizada, principalmente para a construção das máquinas, era o minério de ferro, certo? E tudo isso era movido a uma fonte de energia, que era o carvão mineral. Fonte de energia marcada durante o primeiro momento da industrialização no mundo, que foi a primeira revolução industrial. Então, a matéria-prima, o ferro, o algodão, a lã, junto com essa fonte de energia que a Inglaterra possuía em grande quantidade, certo? Que era o carvão mineral, começa a movimentar essa indústria. E aí você pensa, tudo isso utilizando as máquinas, né? E o mais importante, você vai parar para pensar assim, mas Rafael, só isso aí proporcionou? Não é só isso aí, é muita coisa. Nenhum outro país no mundo tinha toda essa estrutura nesse momento em que a Inglaterra fez isso. Obviamente, além de todas essas situações, a Inglaterra tinha ainda um grande mercado, certo? A Europa era um grande mercado, a própria Inglaterra era um grande mercado e as colônias, a Inglaterra colonizou muitos lugares, proporcionavam cada vez mais matéria-prima que poderia aumentar ainda mais o processo, né? Ainda mais todo esse acumulado de produtos gerados para a venda. Então, a Inglaterra ainda ganharia muito dinheiro com esse processo. Tranquilo, pessoal? Vamos dar uma respirada? Em breve, na segunda parte dessa aula aqui, nós vamos lançar o vídeo da parte 2. Vocês se liguem que a gente vai falar sobre a relação de classes sociais, né, e outros fatores envolvendo a primeira Revolução Industrial. Tá show? Valeu, pessoal! Até daqui a pouco!